Duelo de Atléticos no Campeonato Brasileiro. O Goianiense está praticamente rebaixado e o Mineiro está focando na Copa do Brasil. As melhores dicas para esse confronto vamos te dizer agora no Bet do Dia. Salve, salve galera, Bet do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro, tá? O jogo aí neste meio de semana, quarta-feira, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Vamos analisar esse confronto de Atléticos com ele, o Atlético... O cara que tem um corpo atlético, o Matheus Montenegro, tudo bem? Depois dessa não, né? Mas vamos que vamos, meus queridos. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Joguinho muito difícil para encontrar oportunidades, tá? O Atlético Goianiense não tá matematicamente ainda, né? Mas já podemos cravar aí como rebaixado do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro que tem seu foco ali nas Copas, né, velho? Um time que está na final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil e que tem esse compromisso do jogo de volta da Copa do Brasil já no próximo final de semana, né? Então nem deve utilizar ali todos os seus principais jogadores para essa partida contra o Atlético Goianiense, até porque provavelmente não, né? Pode conseguir uma das vagas através dessas duas Copas para a Libertadores do ano que vem, e o Brasileirão meio que acaba sendo, né, só cumprir tabela. Então vamos trazer detalhes, estatísticas e buscar uma boa oportunidade nesse confronto para você, apostador. Vamos lá, o jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, né? Nesta quarta, 32ª rodada lá no Antônio Ascioli, lá em Goiânia. Bom, agora nosso aplicativo do Game Arena, né? Aí para ver, vamos ver a forma recente, né? Porque o Atlético Goianiense tem uma vitória nos últimos 5 jogos, mas na verdade também, nos últimos 7, tá? O Atlético Goianiense. Nos últimos 7 jogos só venceu o Fluminense 1-0 e aí foram 5 derrotas e um empate, tá? Até por isso o Atlético Goianiense está ali muito mal. Já só conseguiu marcar 2 gols nos últimos 6 jogos, isso, só o Dragão. Esse detalhe. Já a equipe do Atlético Mineiro, né? Ele também só tem uma vitória nos últimos 6 jogos, que foi contra o River, também 3-0, que garantiu a equipe na final da Libertadores. Vale ressaltar que a equipe no Campeonato Brasileiro vem mal, porque vem jogando a maioria dos jogos com time reserva, né? Na rodada passada, por exemplo, perdeu para o Inter em casa por 3-1. Né? O Inter com força máxima, o Atlético ali focando na final da Copa do Brasil. Vamos até ilustrar a classificação agora, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação? Das duas equipes. O Atlético ali ainda sonha com o Libertadores, tá? Ainda dá para conseguir a vaga via Brasileirão também, né? O Galo tá difícil, mas ainda dá, né? O time que tá ali em 10º, porque o Galo tem jogo a menos, né? Do que boa parte aí dos times, né? Tem apenas 30 jogos completados nesse Brasileirão. Tá com 41 pontos. Ele tá 5 pontos atrás do Bahia, que é o 7º. E 10 pontos atrás de São Paulo, que é o 6º. Só que é aquela coisa. Esse G6, né, muito provavelmente, vai virar aí um G7 ou um G8. Se o Atlético perder as duas Copas, exato, é G8. Vai virar G8, exatamente. E se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana e ele se manter ali entre os 8, é G9, né? Então, mesmo que o Atlético perca as duas Copas, né, a Copa do Brasil acho que ele vai perder, tá? Ele ficou muito atrás. Aí, para não apostar tudo só na final contra o Botafogo, que é jogo único também, é bom ele também dar uma olhada com mais carinho para o Brasileirão, porque ele não está tão distante assim de uma vaga, pelo menos na pré, né? Tá a 3 pontos do Vasco, a 2 pontos do Vasco, que é a 3 do Cruzeiro. Sim. E contando só com o G8, né? Não vamos nem contar com o Cruzeiro, ele dá para buscar essa vaga. Você trouxe um ponto importante, né? O Galo, no caso, ele briga pelo G8. Por quê? Considerando que ele perderia as duas finais, vira G8, né? Então, a distância dele ali tem que ser para o Cruzeiro e não para o Bahia ou São Paulo, de fato. Então, é um time que está vivíssimo na briga por uma vaga da Copa Libertadores do ano que vem. Vamos até dar uma olhadinha nas estatísticas também, Fábio, do Campeonato Brasileiro, né? Que são 2 times cuja média de gols sofridos é altíssima, tá? São 2 das piores defesas do campeonato. Mesmo o Galo estando ali em 10º, ele tem uma média de gols sofridos muito alto, 1,45 por jogo. Nos últimos 10 jogos no Brasileirão, ele sofreu em 9 no Brasileirão. Absurdo, tá? É muita coisa. A grande diferença é em termos de gols marcados, né? Não à toa, o Atlético Goianiense é o lanterna, é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, quiçá o pior, tá? Isso. Apenas 0,73 marcados, enquanto o Galo tem praticamente o dobro de gols aí no Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional na tela. Lá. Vamos ver as cotações aí, porque o favoritismo é do Atlético Goianiense. É porque meio que pode ser tratado como... Tipo, matematicamente, eu acho que o Atlético Goianiense pode ser rebaixado depois dessa rodada, né? Isso. É porque o Bragantino poderia abrir 16 pontos de vantagem, restando apenas 5 rodadas. Então, eu acredito que é o jogo derradeiro para o Atlético Goianiense, né? Literalmente, já caiu, né? O presidente já disse que caiu. Né? Matematicamente ainda não caiu, mas a gente sabe que já caiu, né? Então, é meio que aquela coisa. Se o Atlético Goianiense vencer todos os jogos, os times que estão acima ali, perder praticamente todos, ele ainda pode escapar. Então, é meio que, se o Atlético não ganhar, literalmente caiu dessa vez. Quanto ao gol do Atlético Mineiro? O gol do Galo...
1,39 apenas. Mas, Fábio Hermano, a gente tem uma cotação 2,90 para o Atlético Mineiro, que acaba condicionando um certo valor para o dupla hipótese, né? O dupla hipótese especificamente está 1,48, mas a gente tem a outra alternativa que é do handicap, que é a mesma coisa, né? Handicap mais 0,5 está pagando 1,51, velho. Para o Galo vencer ou o jogo terminar em empate. Eu acho que acaba sendo uma boa pedida, porque por tudo que a gente trouxe aqui, o Galo ainda tem chances de ter que buscar essa vaga na Libertadores do ano que vem através do Campeonato Brasileiro, né? Totais chances. Então ainda está vivo. Então, pô, o time reserva do Galo é melhor que o time titular do Atlético. Pegando jogos recentes com o time reserva do Atlético Mineiro Brasileiro, ele empatou com o Fortaleza, fora de casa. Bom. Perdeu para o Palmeiras por 2-1, por exemplo. Deixou né? seu golzinho. Aí teve uma derrota para o Bahia por 3-0, que aí foi mais elástica, mas nos últimos 2 jogos, por exemplo, competiu. Sim. E deve ter o Davidson, tá? O Davidson que não joga na Copa do Brasil, deve jogar nesse jogo, né? Para também não ficar tanto tempo inutilizado. Então, acho que dificilmente o Atlético perde, tá? Também acho, gosto. Se fosse o empate anula, né? Que no caso, em caso de empate seria reembolso, até eu acho que caberia aqui uma discussão. Mas olha, aqui a gente tem um empate com o Green também, tá? Tanto faz o Atlético Mineiro vencer ou empatar. Eu até acho que, não sei se vai vencer, pra ser bem sincero. Mas, pô, um empatezinho eu acho que pelo menos tem, velho. E o resultado ruim no primeiro jogo da final da Copa do Brasil faz o Galo ter mais atenção aí pro Campeonato Brasileiro pra pelo menos pegar uma vaga ali no G8. De fato. Então é isso. Dica dada, dupla hipótese, né? O handicap mais 0,5 pro Atlético Mineiro vencer ou empatar o jogo contra o Xará Goianiense. Gostou da dica? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto.